Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que maravilha estarmos juntos mais uma vez. Estou um pouquinho atrasado aí com a gravação do vídeo dessa semana, pois tivemos uma semana com muitas atividades, ok? Se você quiser fazer a sua oração aí, você pode fazer antes desse comentário, porque aqui nós já fizemos, tá bom? Então vamos aí para o comentário da lição número 7 desse trimestre, né? Que tem como título central, né? Como interpretar as Escrituras. E nessa sétima lição, o título é Idioma, Texto e Contexto. Eu poderia até dizer assim que, pelo que nós analisamos aí de todo esse trimestre, né? Eu posso até dizer que essa lição número 7 seria, vamos dizer assim, uma lição acadêmica, né? Vamos dizer assim, que de todas as lições, a mais técnica, né? Então, por isso é bênção, então, né? Porque cada vez mais a gente vai aprendendo, né? Então, idioma, texto e contexto. E aí o verso para memorizar da lição, que está em Deuteronômio 31, 26, diz assim: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Essa foi uma orientação, né, dada aos israelitas, né? E é claro que ela se estende até os dias de hoje, sim. E a Bíblia aqui, nesse texto, ela está assim ocupando um lugar de destaque. Por quê? Evidente, né? A Bíblia, ela ocupa sempre um lugar de destaque porque ela revela a vontade de Deus, né? E aqui a gente vê que os 10 mandamentos, né, ficavam dentro da arca da aliança e o livro da lei ficava ao lado dela. E ambos são santos, ok? Diz assim, ó, e que bênção, né, é estarmos entre aqueles que têm a Bíblia em seu idioma. Muitas vezes não damos o devido valor a esse fato, esquecendo-nos de que não apenas muitos não têm a Bíblia, mas também que, durante séculos na Europa, a Bíblia foi intencionalmente mantida longe das multidões. Então não é de hoje que a Bíblia sofre atentados, vamos dizer assim, né? É muito bom a gente saber que as palavras, elas têm poder, né? Dentro desse contexto de idioma, texto e contexto, a gente vê que as palavras, elas têm poder, sim. Então, se as palavras, elas têm poder, elas devem ser bem compreendidas, né? Há uma necessidade para que as palavras, elas sejam bem compreendidas, né? Por quê? Para não causarem distorções, né? Para não causarem justamente as distorções. Isso é maravilhoso, saber que todo esse esforço, né, que os estudantes da Palavra de Deus têm para estudar a Bíblia, entender da forma que é para ser, né? São muitas técnicas, né? É maravilhoso saber que todo esse esforço é por uma busca valiosíssima, que é a busca da verdade, né? Tudo isso é por conta da busca da verdade, né? Isso, além de ser maravilhoso, é muito válido, sim ou não? Muito bom. Compreensão das Escrituras, né? Tá passando aí um helicóptero. Em relação à compreensão das Escrituras, né? A gente percebe que as mensagens bíblicas, né? O alimento espiritual que a Bíblia oferece, é um alimento infinito, né? É um alimento ilimitado. Até porque o autor da Bíblia, né, o único autor de verdade da Bíblia, é também
um ser ilimitado que é Deus, né? Então, quando a gente lê aqui, ó, nessa parte aqui, 2 Timóteo 3, 16, 17, a gente faz uma pergunta, a lição faz uma pergunta. Para quais propósitos a Bíblia foi nos dada? Nos foi dada, né? Qual é o objetivo? O objetivo maior: conduzir a humanidade caída ao único Salvador, que é Jesus Cristo, tá bom? Não precisa a gente enfeitar, nem ir buscar verbos, né? Muito assim, complicados, né? Então, o objetivo é esse. E com todo esse objetivo, a humanidade é alimentada espiritualmente, esse alimento gera crescimento, né? E além do crescimento, o preparo necessário da bagagem do cristão para um dia, né, voltarmos para a casa paternal, que é o céu. Aqui tem um parágrafo que diz assim: a ascensão da cultura grega trouxe uma nova oportunidade, permitindo que o Novo Testamento fosse transmitido por meio de idioma universal. O grego, né, que era muito amplamente falado naquela parte do mundo, nesse período, Além disso, houve até uma tradução grega do Antigo Testamento, que todos conhecem, que é chamado de a Septuaginta, né? Vamos dizer assim, que a Septuaginta é uma versão dos 70 anciãos, né? Ok? Então, essa Septuaginta, né, é uma versão grega, onde houve essa necessidade naquela época, né? E o próprio Jesus e os apóstolos, eles tiveram acesso a essa versão da Septuaginta, né? Isso é maravilhoso, né? E aí, a palavra de Deus, ela gera vida em todos os aspectos benéficos, né? Ela salva do pecado, ela dá vida, paz, saúde, felicidade. Ela não somente ao povo de Israel, mas sempre a humanidade necessitou, né, de consultar, de viver a experiência com a palavra de Deus, né? Antes não existia a palavra escrita, mas a palavra de Deus em si, ela sempre existiu, não é isso? Então, vimos aqui alguns pontos, né, resumidos, né, em relação a compreender as Escrituras. E aí a gente chegou aqui nas palavras e seus significados, né? Vamos enfatizar mais uma vez que a Bíblia, ela não é um livro comum, né? Então, se em um livro comum já há uma necessidade de se obter o significado de algumas palavras que não são compreensíveis, imagina com a Bíblia, não é? Então, o significado das palavras é igual ao significado das palavras no fundamental, né, para a compreensão do texto, ok? Então, o significado das palavras é fundamental para a compreensão do texto, não é isso? Essas palavras, elas exigem um amplo estudo de seu uso na Bíblia para a compreensão da plenitude de seu significado. E aí a gente percebe o seguinte, que o Senhor, Ele é misericordioso para com os que aceitam a sua salvação e o seu perdão, que estão contidos aonde? Na palavra. Agora, há uma necessidade de compreender os significados, texto e contexto, há uma necessidade, né? Eu gosto muito dessa necessidade
Eu gosto muito dessa necessidade que a Bíblia apresenta da gente ter que pesquisar, da gente ter que estudar, da gente ter que encontrar o significado, da gente ter que comparar texto com texto, formar a junção de um contexto. Eu gosto muito disso porque nessa busca, né, nesse universo de estudo, né, há crescimento, há correção, há ensino, né, aprendizado, há fortalecimento. Então, nessa busca, há tudo isso que eu te falei e muito mais. Então, é um ponto excelente, né? Então, a gente vê que na Bíblia tem alguns nomes que a gente, como a Bíblia foi escrita em 3 idiomas específicos, né? E principalmente no hebraico e no grego, existem nomes que é a paz, ou shalom, mencionada nessas passagens que manda a gente conferir. A gente percebe que shalom é a ausência do pecado, né? Não só significa especificamente somente paz, né? Não é somente a paz, mas significa a ausência do pecado, né? Que quando há ausência do pecado, há também a paz. Significa viver o dom do amor, né, de Deus, né? A palavra hebraica shalom é muitas vezes traduzida como paz, mas seu significado é muito mais profundo e amplo do que esse termo. Ela pode ser traduzida como plenitude, inteireza e bem-estar, né? Outro nome, né, muito usado, né, que é Emanuel, Deus conosco, né? Mesmo que não conheçamos o significado original dessas palavras, como podemos viver a realidade de sua essência mediante a boa compreensão e dedicação no estudo das Escrituras? Estudando, pesquisando, não é? Tendo interesse, né? Sentindo prazer, não é? Gostando de ler a palavra. E aí chegamos aqui na terça-feira com as repetições, padrões de palavras e significado. Por que há essa necessidade de repetir, né? De ter um padrão de palavras e a necessidade de saber os seus significados? Ok, chegamos aqui em uma característica didática da Bíblia. Essa é uma característica didática, que é repetir palavras, mas existe um objetivo para isso. Qual é o objetivo? Eliminar dúvidas e erros. Ok? Eliminar dúvida e erros. Em alguns vídeos atrás a gente viu, e eu falei aqui para vocês, que Deus ele não economiza esforços através do Espírito Santo para que ele proteja os seus escritos sagrados, né? Proteger de quê? Exatamente disso que a gente está falando, né? Proteger das interpretações errôneas, proteger das mudanças intencionais de objetivos, as mudanças intencionais de raciocínios. Então Deus, o Espírito Santo funciona como ele é um guardião da verdade que Deus quer nos falar, né? No pensamento hebraico existem diversas maneiras de expressar ideias que reforçam o significado e enfatizam a importância de conceitos, né? Então, no pensamento hebraico, né, existem 3 pontos providenciais: expressar, reforçar e enfatizar, né? Isso a gente vê muito bem claro lá em Gênesis 1:27, onde Deus expressa, reforça e enfatiza que Ele é o Criador, não é? Ok? Do homem, né? Quais palavras foram repetidas em Gênesis 1, 26, 27, Isaías 6, do 1 ao 3? Como essas palavras são realçadas por diferentes conceitos introduzidos por meio da repetição.
não é? Então aqui a gente vê que o verbo criar é repetido 3 vezes, né? Não é isso? Por que que Deus ele tomou essa providência? Um dos motivos é porque Deus já sabia que um dia iria surgir a teoria do evolucionismo, né? Que é antibíblico, né? Então Deus disse assim, não, eu vou aqui enfatizar que a teoria bíblica é criacionismo e que eu sou o Criador, porque eu sei que um dia vai surgir uma teoria diabólica, né, querendo dizer que o homem não foi criado, ok? Uma das maneiras pelas quais o escritor hebraico podia enfatizar certo atributo de Deus era repeti-lo 3 vezes. À medida que o relato da criação chega ao ápice ao ápice da divina obra criativa, né? O texto enfatiza a importância singular da humanidade criada. O termo bara, né? O termo bara, o termo hebraico bara, criar, sempre tem apenas Deus como sujeito, ou seja, somente Deus tem o poder de criar sem depender de matéria pré-existente. Olha, irmãos, isso é fantástico, entendeu? Quem gosta de estudar a Bíblia quanto mais estuda, mais se alimenta, quanto mais se alimenta, mais dá vontade de buscar, porque, como nós já falamos, é uma fonte inesgotável, né? Então aqui, em Isaías 6,3, Deus usa o padrão de repetir e enfatizar a sua santidade também, em Isaías 6,3, ok? Adiantando aí, nós chegamos aqui em textos e contextos. Olha, que assunto didático, né? Ok? Técnico, né? Então, o contexto é a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre dentro do texto, né? E que permite, né, uma correta interpretação. Então, isso é contexto, tá certo? Podemos também chamar de junção, sim ou não? Nas Escrituras, as palavras sempre ocorrem em um contexto, elas não estão isoladas. Uma palavra tem seu contexto imediato dentro de uma frase. Em Gênesis 1:27, quando a gente compara com Gênesis 2:7, em seguida pede para a gente comparar também com Gênesis 2, do 15 ao 23, como podemos entender, a partir dessas diferentes passagens e contextos, a definição de Adam, a palavra hebraica para homem. Ok, então aqui a gente percebe o seguinte, foi usada em 2 contextos diferentes, né? A palavra Adam. Na primeira passagem, né, a gente vê que o contexto aqui está com uma referência à origem do ser humano, né? Olha aí, 2 contextos diferentes. O primeiro contexto, ela foi usada enfatizando a origem do ser humano. E no segundo contexto, e na segunda passagem, ela foi usada como a criação do primeiro homem, aí reportando já para o sexo masculino, ok? Olha, irmãos, essa história de texto e contexto, quando a gente vai pesquisar, a gente vê que existem mais de 35.000 denominações registradas somente cristãs em todo o mundo. E a gente vê que mais de 35.000 igrejas diferentes entendendo a Bíblia de forma errada. Ok? É difícil dizer isso, eu não queria dizer assim, mas essa é a verdade. Ok? Chegamos aqui para finalizar livros e sua mensagem. E aí a Bíblia tem 66 livros, são muitas mensagens, são infinitas as mensagens da Bíblia. Ao buscarmos entender, não é, o significado e a mensagem de um livro,
É importante começar com a autoria e o contexto. São atribuídos autores a muitos livros da Bíblia. Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento são identificados como tendo sido escritos por Moisés, né? Chamados aí de Pentateucos, né? Ok? Essas referências estão lá em Josué, em 1 Reis, 2 Reis, Esdras, Neemias, Deuteronômio. Isso foi confirmado por Jesus lá em Marcos, em João, não é? E pelos apóstolos lá em Atos e em Romanos, né? Em outros casos, alguns autores bíblicos não foram identificados, né? É o caso, por exemplo, do livro de Esther, de Ruth, né? Bem como dos livros históricos como Samuel e Crônicas, não são identificados aí, né, os seus autores. Gênesis, né? Gênesis significa origem, né? Gênesis não é somente criação, é origem também, né? Através de Gênesis a gente entende, não é? Para que se entenda a Bíblia inteira, precisamos entender Gênesis, né? Se não entendermos Gênesis, fica muito difícil entender o restante da Bíblia. Então, Gênesis não é só origem, é criação, né? Ok? Vamos acrescentar aqui o seguinte. No livro de Gênesis, somos informados não apenas sobre nossas origens, mas sobre o plano da salvação, ou o meio pelo qual Deus redimirá a humanidade caída. Esse plano se tornou ainda mais claro com a aliança que Deus fez com Abraão, a qual envolvia sua promessa de estabelecer por meio dele uma grande nação e ser formada por uma descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar, da praia. Então, alguns livros têm os seus significados, né? E a gente vê que Êxodo, né, é saída, né? Mas não somente saída, a gente vê que Êxodo também é vitória, a gente vê que Êxodo é lei, né? Muito embora que a lei já existia muito antes do Êxodo, né? A lei já existia muito antes do Sinai, ok? Ali foi dada a lei escrita, né? Mas a lei em si de Deus, ela sempre existiu, não é? Desde mesmo lá do céu, antes de tudo ser criado, a lei sempre existiu, ok? E sempre existirá, tá certo? A lei, segundo a Bíblia, jamais será abolida, ok? Então já havia lei, mas não em forma de 10 mandamentos, né? A lei ela já vem do céu, do Éden, né? E ela vai continuar eternamente, tá bom? Meus queridos, é correria, né? Mas é bênção, tá bom? Muitos outros comentários vai vir por aí, tá certo? Eu quero encerrar fazendo essa aplicação para a minha e para a sua vida. Diz assim, ó: seria possível estudar a Bíblia profundamente sem entender as línguas bíblicas originais? Temos ferramentas como as concordâncias de Strong e Young, disponíveis na internet e fisicamente, que estão mais acessíveis hoje do que nunca. Podemos estudar como as palavras são usadas nas frases, nos livros e ao longo das Escrituras. Os fundadores de nossa igreja, que não tinham todas as ferramentas que temos disponíveis no presente, eles tinham suas Bíblias e concordâncias e seguiam cuidadosamente os princípios protestantes de interpretação bíblica. E, sob a iluminação do Espírito Santo, puderam conhecer o plano da salvação e as verdades ensinadas pelos profetas e principalmente por Jesus. Que Deus te abençoe, que o estudo da Bíblia continue contribuindo para o crescimento da tua vida e da tua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai poderoso, obrigado por esse momento, de forma que nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe
cada ouvinte, cada pessoa, cada família que assistiu esse vídeo e que haja sempre crescimento e salvação em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó